Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite, nós pedimos que o Senhor tome esta palavra que iremos falar nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor fale em cada coração nesta noite, que o Senhor venha impactar, que o Senhor venha transbordar do fluir do teu Espírito Santo em cada vida, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu estava meditando essa semana um pouco sobre a vida de Elias. E Elias era um homem que fez grandes feitos, grandes sinais, grandes milagres, grandes prodígios no meio do povo de Israel. E eu fiquei pensando que Deus atendia Elias. Deus escutava Elias. Deus fazia com que Elias fosse atendido. Antes, porém, meus irmãos, deixa eu orar pelas crianças. Os irmãos estão me lembrando lá, eu não orei pelas crianças, né? Vem cá, criançada, em nome de Jesus. Obrigado por vocês me lembrarem que a cabeça às vezes... Obrigado, querido. Vamos orar pelas nossas crianças. Vem cá, criançada. Vamos orar por vocês agora. Traz ela aqui, Henrique. Traz ela aqui para ela receber oração. Traz ela aqui. Vem cá, nenê. Vem aqui. As outras criancinhas aqui, ó. Amém. Ah lá. Vamos estender as mãos sobre as crianças, sobre as professoras, em nome de Jesus. Vamos abençoar. Senhor, aqui estão as crianças, ó Pai, os professores, as pessoas que irão ministrar a Tua palavra a essas crianças, Senhor. Aplica a Tua palavra no coração delas, que desde cedo elas aprendam o Teu caminho e quando for grande não se desvie dele, Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Podem ir, criançada. Amém. Aleluia. A irmã é pentecostal, olha lá. Aleluia. Então, meus irmãos, eu estava pensando sobre isso e eu comecei a perguntar assim, o que eu preciso para ser atendido por Deus? Eu vejo que Elias, ele estava assim num grau tão acima aparentemente espiritualmente de nós. Eu fiquei pensando o que eu preciso para ser atendido por eles. E vamos ler o texto, que o texto da palavra de Deus nos diz em 1 Reis 18, 37 a 39. Acompanhe comigo a leitura. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Amém, irmãos? Põe a mão no teu coração, ora comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te peço que me faças entender a Tua palavra e aplica ela na minha vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém? Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Eu fiquei pensando, irmãos, como pode um homem tão normal como eu e você ser usado por Deus para realizar tantos milagres, né? Cair fogo do céu, não chover, né? Aumentar lá a comida lá da viúva. Eu fiquei pensando assim, quantos milagres, né? De Elias. Eu falei assim, poxa, eu não, né? Às vezes estou com dor de cabeça, falo, Senhor, cura minha dor de cabeça e não acontece nada. Né? Tem uma dor de cabeça, eu consigo pedir para Deus tirar e não remover. Falei, o que eu preciso para ser atendido por Deus como Elias era atendido, né? Um homem tão normal, e a Bíblia deixa tão claro isso, que ele era normal. Eu peguei aqui 3 partes de várias versões bíblicas que falam da normalidade, de como ele era tão parecido comigo e você, esse profeta chamado Elias. Ele era como um anônimo desse que você encontra na rua aí, que passa por você. Ele era normal, ele era assim, não tinha nada assim que você olhasse para ele e falasse assim, ah, esse cara é diferente. Não, ele é um cara normal. Olha o que a Bíblia fala na versão King James atualizada. Nós temos ali na versão King James atualizada, diz assim, Elias era uma pessoa frágil como nós. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, né?
Pode colocar na versão King James aí. Ah lá. A versão King James, ela fala assim, que ele era uma pessoa frágil. Eu acho que foi copiado errado aí, tá? Alguém leva o pendrive lá? Senão não vai... Vai lá, isso. Essa tecnologia é complicada. Mas na versão King James, Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida, atualizada, fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Está na pastinha amarela aí, tá? Está dentro da pastinha amarela. E na Bíblia que eu uso, a NVI, diz assim que ele era tão humano como nós. Então vamos pegar as 3 coisas que as versões falam. Primeiro, uma pessoa frágil como nós. Segundo, um homem sujeito às mesmas paixões como nós. Terceiro, humano como nós. Nas 3 versões coloca Elias como um homem normal como eu e você, comedor de arroz e feijão. Um cara que passava pelas mesmas lutas, pelas mesmas tribulações que eu e você. Mas qual era o segredo de Elias? Como ele chegou a um nível espiritual tão grande, né? Esse homem que aparece do nada na Bíblia, que não tem genealogia. Se você for ver, a maioria dos profetas fala, né? Filho de Amós, filho disso, filho daquilo. Elias aparece assim, ó, vapt-vup, já aparece Elias, né? Falando que não ia chover, falando a palavra de Deus, já realizando milagres. Será que foi assim? Será que Elias chegou do nada, realizando milagres? Será que Elias chegou assim de uma hora para outra? Não. O primeiro pré-requisito que nós vamos ver, do que eu preciso para ser atendido por Deus, é crer na palavra de Deus. Vamos repetir juntos? Crer na palavra de Deus. Esse é o primeiro requisito. É crer na palavra de Deus. Vamos ler o que a palavra de Deus diz em 1 Reis 16, 34. É o último versículo do capítulo 16. Preste bem atenção, olha para mim. Olhem para mim. Preste bem atenção nisso que nós vamos fazer agora. Nas faculdades de teologia, muitas pessoas se perdem nisso aqui. Às vezes não entende o contexto anterior, o contexto posterior, e acaba pregando heresias e não entendendo o que a palavra de Deus está querendo nos dizer. No último versículo que nós vamos ler agora, no versículo 34, diz assim: durante o seu reinado de Acabe, que era o rei de Israel, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançando os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão. Ele lançou os alicerces, estão comigo aqui? Lançou os alicerces, o filho mais velho fez o quê? Morreu. Aí continuando a palavra, e instalou as suas portas, ele está reconstruindo Jericó, à custa do seu filho mais novo, Segube. Ele lançou as portas, o que aconteceu com seu filho mais novo? Morreu. Preste atenção no que diz a palavra agora. De acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ou seja, antes de Elias aparecer, aconteceu um fato muito importante aqui. Um homem tentou reconstruir Jericó, e quando ele começou a construir, o seu filho mais velho morreu, e quando ele lançou as portas, o seu filho mais novo morreu, cumprindo a palavra que Deus tinha falado por intermédio de Josué, quando Josué conquistou Jericó. Agora olha o que disse Josué há séculos antes disso. Josué 6:26. Acompanhe comigo na palavra de Deus ali. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Olha o que Josué falou: maldito seja diante do Senhor o homem que o quê? Reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá as suas portas. Meus irmãos, o que aconteceu aqui? Os irmãos entenderam aqui? Tem gente que está falando assim: eu estou boiando, não estou entendendo nada, nem onde que o pastor está querendo chegar. O que o pastor está querendo dizer aqui? Elias não apareceu do nada, irmãos. Aconteceu esse fato. A pessoa começou a querer reconstruir Jericó, e esse personagem desconhecido, Elias, ele apareceu depois desse acontecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpriu, amém? Amém, irmãos? Deus tinha prometido séculos antes que quem fosse reconstruir Jericó iria perder os seus 2 filhos, e aconteceu. Elias viu a palavra de Deus se cumprir. Ele viu aquilo que Deus tinha prometido acontecer.
Aquilo que Deus prometeu na sua vida, olha para mim, aquilo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir, amém? Posso ouvir um amém? Aquilo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir. Quem crê nisso, bata a palma para o Senhor. Ele não somente viu, Elias creu que Deus estava no meio, naquele negócio ali. Elias creu em Deus e no cumprimento da sua palavra. A hora que ele viu aquele negócio ali, ele falou assim: peraí, esse negócio está dando certo. Esse negócio dá certo. Deus fala e acontece, Deus fala e age. Ué, séculos antes, um homem de Deus falou que se acontecesse isso, ia acontecer isso, e aconteceu. Então a palavra de Deus se cumpre. Então esse Deus é real. Então esse Deus é verdadeiro. Vocês estão entendendo o raciocínio de Elias aqui? Estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Então o que aconteceu? Ele estudou a palavra de Deus. Por quê que eu acho que ele estudou a palavra de Deus? E aqui eu estou fazendo uma inferência, a Bíblia não diz isso. Mas depois desse acontecimento é que aparece Elias, do nada, pregando a palavra. Então eu acho que quando Elias viu aquele acontecimento, acontecer aquele fato sobrenatural, em cumprimento da palavra de Deus, eu acredito que Elias foi estudar, falou: então quero ver as outras promessas de Deus. Quais são as outras coisas que Deus tem para me dar? E Elias foi, como um bom bereano, né? Elias foi lá estudar, e ele viu que Deus tinha outras promessas, né? Tanto de bênção quanto de maldição, principalmente pela idolatria do povo de Israel. E aí o que Elias pôde estudar ali? Eu separei o texto de Levítico, capítulo 26, versículo 3 a 4. Nós estamos com um problema ali no audiovisual, mas depois os irmãos consertam lá, fica tranquilo. Diz assim, abra sua Bíblia aí, você que tem sua Bíblia. Levítico 26, está vendo porque é bom trazer Bíblia, irmãos? Ah, peguei agora vocês, hein? Quem não traz Bíblia aí, ó, agora numa hora dessa sofre, ó. Tá vendo? Cadê os irmãos? Tinha um pastor que ele gostava de brincar assim, né? Falava assim: quem trouxe Bíblia, quem não trouxe Bíblia aí, senta perto de um cristão. Aí uma irmãzinha uma vez pegou ele no final do culto, deu uma bronca, ele parou com essas brincadeiras. Não era eu não, era um outro pastor. Mas Levítico capítulo 26, versículo 3 a 4 diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, Deus falando para o povo de Israel quando eles iam entrar na terra prometida: eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Elias deve ter visto essa promessa. Deus falou que se a gente não for idólatra, se a gente seguir ele, ele vai abençoar, vai chover. E também tinha outras partes na Bíblia que falava que Deus iria cerrar o céu, que não ia ter mais chuva. Vocês notem que Elias estudou a palavra de Deus, que ele viu que tinha essa promessa de bênção e de maldição. E aí o que aconteceu? Ele buscou a presença de Deus. Elias buscou a presença de Deus, ele estudou a palavra de Deus, e ele não somente buscou, mas ele agiu. Aí sim, irmãos, vocês lembram que no último versículo do capítulo 16, falou da morte daqueles dois filhos daquele homem que estava construindo Jericó? Aí no versículo 17, já no primeiro versículo fala assim: ora, Elias, o tesbita de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Está lá em 1 Reis 17:1. Ele falou isso para o rei Acabe. Por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Porque ele leu a palavra de Deus. Em outra tradução está dizendo: então, quer dizer, depois daqueles acontecimentos, Elias chegou e falou isso para o rei: não vai chover. Não vai chover. Por quê? Porque ele estava vivendo em conformidade com a palavra de Deus, ele tinha intimidade com Deus. E aí eu quero falar para vocês, meus irmãos, Elias acreditou na palavra de Deus. Ele viu que a palavra de Deus era verdadeira. E aqui no versículo 17, no capítulo 17, versículo 1, ele chega para o rei e fala: olha, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto segundo mediante a minha palavra. Por quê? Porque o povo estava andando longe do caminho do Senhor, e havia uma promessa que se o povo se desviasse, Deus iria segurar as chuvas. E Elias foi e se apossou da promessa de Deus. Mas ele não se apossou somente como a gente vê em algumas igrejas lá, que a pessoa fala: ah, você vai ser rico, eu tomo posse, eu tomo posse disso, eu tomo posse. Quem somos nós para tomar posse de alguma coisa, irmão? Nós temos que estar fundamentado na palavra de Deus para tomar posse. Elias se apossou, mas dentro de um contexto da palavra de Deus, não diante de um pensamento, uma motivação egoísta dele, não. Como acontece em muitas igrejas que fala de prosperidade, um monte de baboseira aí.
Elias, ele chegou e se apossou pela fé da palavra, mas numa atitude consciente. E aí que eu quero falar para vocês, a nossa crença em Deus, a nossa crença na palavra de Deus, ele tem que evoluir, né? De uma atitude consciente para uma atitude prática, que foi o que Elias fez. Ele não simplesmente acreditou na palavra de Deus, ele foi lá e colocou em prática. E isso tornou-se em fé. A atitude consciente de crer na palavra se tornou numa prática, e isso se transformou em fé. Olha o que Hebreus 11:6 diz. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3, vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a quem? A quem, irmãos? A Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como é que eu vou crer em Deus, crer na palavra de Deus, se eu não acredito nele? Se eu estou ali numa situação difícil, eu não acredito que Deus vai me tirar daquela situação difícil. Eu não acredito que vai ter uma solução para a minha situação, para o meu caso. Eu não acredito que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Nós precisamos crer, e principalmente que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele está no controle de todas as coisas. Nas faculdades por aí as pessoas pregam e dizem que o homem veio do macaco, a teoria da evolução. Existe o evolucionismo e o criacionismo. O criacionismo é baseado na Bíblia, que Deus criou o mundo e todo o universo. Mas aí fora prega que nós viemos do macaco. E tem muitos crentes que querem adaptar a teoria da evolução com o criacionismo. De repente Deus criou, mas aí veio a gente do macaco e quer dar um jeitinho para a ciência, e para Deus não existe como. Nós viemos de Deus, a Bíblia é clara disso. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? E sem fé, sem acreditar que Ele é Deus. E quando eu falo que Ele é Deus, Ele tem que ser Deus, Senhor da sua vida, né? Deus mesmo, não um Deus, mas Deus realmente na nossa vida. Segundo pré-requisito, o primeiro é crer na palavra de Deus. O segundo é praticar a palavra de Deus, né? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente fez um evangelismo desse. Fomos dos primeiros a fazer esse tipo de evangelismo, assim, com essas plaquinhas em sinal lá em Sarandi. E fomos para outras cidades, também fomos em Goiânia. Levamos um grupo da igreja lá, fomos evangelizar lá em Goiânia, lá onde está o pastor Diogo. Nós fizemos esse tipo de evangelismo, né? A gente saía bastante para fazer essas coisas. Tentei achar uma foto nossa, não achei. Falei, já que não tem tu, vai tu mesmo. Aí botamos essa daí, né? Mas isso aí é uma prática da palavra de Deus. O que é? Evangelizar, falar de Jesus. A igreja tem que sair das 4 paredes. Então, um dos pré-requisitos para ser atendido por Deus é crer na palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Elias não somente ouviu e estudou a palavra de Deus, mas ele creu e pôs em prática o que ele aprendeu na sua vida. Em Verdades Básicas, e agora que sou membro, nós temos uma lição que fala que nós devemos andar na luz. O que é andar na luz? É andar de acordo com aquilo que nós já sabemos que a palavra de Deus exige de nós. Se fala que nós não devemos mentir, nós não podemos mentir. Isso é andar na luz. Então nós temos que andar de acordo com a verdade que nós já sabemos da palavra de Deus. Isso é andar na luz, isso é colocar em prática. Olha o que Tiago 1, 22, 24 diz. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Pois depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É isso que a palavra diz, né? É isso que a palavra do Senhor diz. Sejam praticantes, não ouvintes. Meus irmãos, esquece o problema técnico ali, não é o pessoal que está mexendo lá, não, é ali os negocinhos ali. A palavra de Deus está falando que nós temos que ser praticantes, não ouvintes. Eu quero exemplificar isso aqui de uma forma clara para vocês, da seguinte forma. Levanta a Bíblia aí, quem está com a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Beleza? Abra a Bíblia. Tem serventia a Bíblia aberta? Tem, né? Agora fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia aí. Para que serve a Bíblia fechada? Só para guardar. E juntar poeira, né? Daí depois você tem que passar um paninho em cima dela. A Bíblia fechada não serve para nada, irmãos. A Bíblia fechada não serve para nada. O cristão que não pratica a palavra de Deus, somente ouve, é como a Bíblia fechada.
Não tem serventia, não tem utilidade. Os irmãos estão me entendendo? Posso ouvir um amém, irmãos? Se você sabe as coisas que você tem que fazer e você não faz, não adianta. Isso não é o evangelho. A Bíblia é bem clara, sejam praticantes. Não fique se enganando a si mesmo. Se você sabe, a palavra de Deus está falando isso e aquilo e você não põe em prática, você está enganando a você mesmo. É melhor você fazer outra coisa da vida do que ficar se enganando. Temos que praticar, pôr em prática. E é difícil, irmão, é difícil. Mas pastor, às vezes é difícil. É difícil, irmão, né? A vida é dura para todo mundo, mas é mais dura para quem é mole, né? Então vamos lá, vamos à luta. É difícil perdoar irmão, é difícil, mas Jesus perdoou o pessoal que estava crucificando ele lá na cruz. E ele estava ali normalzinho como homem, como eu e você. Ah, irmão, mas é difícil ter fé, porque a situação está difícil. É difícil, irmão, mas Jesus fala que é possível. E nós vemos no caso aqui de Elias, que era um homem tão normal como eu e você, e ele teve fé. E aconteceu. Meus irmãos, a fé é para ser posta em prática, a palavra de Deus é para ser posta em prática. E esse é o grande problema, irmão, da igreja hoje. É colocar em prática aquilo que sabe da palavra de Deus. Antigamente, nós não tínhamos uma teologia forte. A igreja missionária, a igreja evangélica do Brasil, presta atenção nisso, aqui é um pouco de história para vocês, tá? Os irmãos mais antigos vão lembrar disso. Nós não tínhamos uma teologia forte, tinha que vir os missionários de lá dos Estados Unidos para nos ensinar a palavra de Deus, a teologia verdadeira. Tivemos muitos missionários, né, americanos que vieram pregar a palavra para nós, porque a gente não sabia muita coisa da palavra de Deus. Hoje inverteu, hoje o Brasil é forte na teologia, hoje nós exportamos missionários para fora, hoje nós pregamos a palavra, existem muitos autores, né, de livros teológicos, muitos nomes proeminentes no campo da teologia. É muito forte a teologia hoje no Brasil, não é qualquer enlatado que chega lá de fora, até mesmo dos Estados Unidos hoje, não leva a gente no bico não, porque hoje nós temos a teologia forte, a palavra de Deus em nós hoje é forte. Mas nós entramos num grande problema. Nós temos uma teologia forte, mas a prática, a atitude prática, aí que tem o problema. Nós somos fortes no conhecimento, nós somos fortes no entendimento, na compreensão, na teoria, mas na hora que chega a hora de arregaçar a manga, na hora que chega a hora de, né, ir partir para cima, evangelizar, viver o evangelho, fazer as renúncias, as coisas que nós temos que fazer, aí nós damos para trás. E esse é o grande problema da igreja missionária central. Esse é o grande problema da igreja missionária no Brasil. Esse é o grande problema da igreja evangélica brasileira e no mundo inteiro. É praticar a palavra de Deus. Não é que não conhece, não é que não sabe. Sabe, mas não pratica. Irmãos, conhecer a palavra não é suficiente. Se você for, eu citei hoje no BH, se você for lá na cadeia, no presídio, tem preso lá que sabe a Bíblia melhor do que eu e você juntos. Eu que sou pastor, talvez não tenha o conhecimento bíblico que muita gente que está preso lá na cadeia tem. Mas ele não pratica, ele só sabe, mas não põe em prática. Adianta conhecer a Bíblia e não viver a Bíblia? Adianta conhecer a palavra de Deus e não viver a palavra de Deus? Aqui diz que é como aquela pessoa que olha para o reflexo dele no espelho. E depois que ele para de olhar para ele no espelho, ele sai e não lembra o rosto dele. Tenta lembrar como é que é o seu rosto aí. Você lembra como é que é seu rosto? Não dá para lembrar certinho como é que é o rosto da gente. A gente pode lembrar o rosto do outro. Mas tenta lembrar como é que é o seu rosto aí. Não lembra. É assim a pessoa que não pratica a palavra de Deus, né? É como a Bíblia fechada. Não tem serventia, não tem utilidade. Agora, Elias, ele pôs em prática. Ele andou à luz daquilo que ele conhecia sobre Deus, sobre a sua palavra. Ele mudou de vida radicalmente. Muitas vezes nós não queremos colocar em prática a palavra de Deus porque dói. Dói a gente se humilhar para as pessoas, dói a gente pedir perdão, dói a gente pedir ajuda. A minha avó era uma pessoa, uma baiana muito arretada, né? Que a última coisa que ela gostaria de fazer na vida era pedir ajuda para a pessoa.
A gente tinha horta lá, ela fazia um monte de hortaliça lá para sair e vender, mas para não pedir ajuda para as pessoas. Para ela era uma humilhação pedir socorro ou algum tipo de ajuda financeira para as pessoas. Hoje em dia é o contrário, né? As pessoas querem viver todo mundo pendurado no governo, no bolsa isso, bolsa aquilo, e ninguém quer mais trabalhar e ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, né? Que é tudo fácil, né? Então, meus irmãos, Elias não fez isso. Elias foi viver a palavra na prática. Elias ouviu a palavra, ele viu ela se cumprir, ele estudou a palavra, ele buscou a presença e a intimidade com Deus. Sabe por quê? Com base em quê que eu digo isso, meus irmãos? Olha o que Elias diz no capítulo 17 de 1 Reis, na parte 1, né, aquela parte que está em amarelo ali. Olha o que ele está dizendo ali: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem o quê? Sirvo. Então, olha aqui para mim e vamos recapitular. Elias era um anônimo, um cara que ninguém sabia quem ele era um Zé Ninguém lá em Israel, que como todo israelita conhecia a palavra de Deus, que Deus resgatou o povo dele, toda aquela história do povo de Israel, ele como um bom israelita conhecia. O que mudou na vida de Elias? Ele viu que a palavra de Deus se cumpriu quando aquele pessoal foi reconstruir Jericó e os 2 filhos dele morreram, e ele falou: poxa vida, cara, a palavra de Deus é verdadeira, ela se cumpre mesmo. E aí o que ele fez? Inferência minha aqui, a Bíblia não diz isso, mas eu quero crer que é isso. Ele foi buscar entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Ali ele viu outras profecias, outras promessas em relação ao povo de Israel, que se desviasse, Deus iria segurar para que não chovesse sobre a terra. E aí ele buscou conhecer mais esse Deus, teve intimidade com esse Deus. Notem muito bem que ele chega diante do rei Acabe, baseado na palavra de Deus que ele conhecia, que ele estudou. E ele confrontou o rei, gente. Aquele homem simples, ele confrontou o rei. Mas baseado no quê? Na palavra de Deus. E olha o que ele diz: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Em outra tradução diz: em cuja presença estou. Você está na presença do Senhor? Você crê na palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Você está andando à luz daquilo que você conhece da palavra de Deus? Você está na presença do Senhor? Esse homem, ele tinha, nesse versículo aqui, ele mostra que ele tinha intimidade com Deus. Ele buscou essa intimidade. Um homem normal, normalzinho, como eu e você, frágil, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, né? Talvez explodia quando estava nervoso, talvez topava o pé, xingava. Era um homem normal como eu e você. Mas ele saiu do comum, do anonimato. Exerceu a fé com a sua vida. Ele exerceu a fé com a sua vida. Sofreu, foi perseguido por se dispor a servir e obedecer a Deus. Ele saiu da sua zona de conforto. Elias não somente falou, mas viveu na prática a palavra de Deus. E aí eu quero terminar com o terceiro pré-requisito, né, para que eu possa ser atendido por Deus. Primeiro, qual que é? Alguém lembra? Vou começar a pregar de novo então. Então existia Elias, né, irmãos? Qual que é o primeiro pré-requisito, irmãos? Crer na palavra. Qual que é o segundo pré-requisito, irmãos? Praticar a palavra. E o terceiro pré-requisito que nós vamos ver agora é priorizar os propósitos de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus. É priorizar os propósitos de Deus. Eu só vou ser atendido por Deus se eu priorizar os propósitos dele na sua vida. Olhe no capítulo 18, versículo 37. Elias chega diante dos 400 profetas de Baal. E ele chega, aquele povo andando para um lado para o outro. Uma hora servia Baal, outra hora servia Deus, outra hora servia outros deuses. E Elias chega diante daquela multidão e fala assim: até quando que vocês vão ficar nessa lenga-lenga aí, hein? Até quando que vocês vão ficar nessa frescurada aí? Uma hora serve Deus, outra hora serve Baal, e fica aqui, uma hora uma coisa, outra hora uma coisa. Decida logo.
Se Baal é Deus, serve a Baal. Agora, se Deus é Deus, serve a Deus. Vamos parar com essa frescura. Ou é uma coisa ou é outra. E aí vai o recado para nós hoje. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos servos de Deus, ou nós somos crentes, ou não somos, meus irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Tem muito que, mas eu estou com um pé no mundo, outro pé na igreja, outro pé no mundo. Uma hora eu vou para a igreja, outra hora eu vou para a balada. Uma hora eu vou para a igreja, outra hora eu tomo uma cervejinha, uma caipirinha. Uma hora eu vou na igreja, mas outra hora eu vou fazer uma coisa que eu acho que não deveria fazer. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou... Gente, decide. Elias chegou para aquele povo e falou assim, vocês decidem o que vocês querem. Para com essa frescurada. Ou você serve a Deus ou não serve. Faz o seguinte, põe aí, chama todos os profetas de Baal aí, põe aqui uma oferta e eu vou pôr uma. E aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí o povo falou, boa palavra, é isso aí, vamos ver. Agora vamos ver quem que é Deus então. Se é Baal ou se é Deus. E aquela profetaiada toda ali, se cortando, ficou a manhã inteira ali buscando, Baal ajuda, e nada aconteceu, nem um sussurro, nem uma brisinha soprou. E eles buscando aquele falso Deus Baal. Aí Elias falou assim, agora é minha vez. Vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer, se cortaram, se machucaram, deixa comigo. Foi lá, restaurou o altar caído de Deus. Vamos ficar de pé? Ele foi lá e restaurou o altar que estava caído. Sinal que você tem que restaurar o altar caído, talvez dentro do seu coração. Ele restaurou o altar caído, colocou as pedras no lugar, cortou o sacrifício e colocou ali em cima. Depois ele mandou jogar 3 vezes água sobre aquele sacrifício. E aqueles homens que ficaram a manhã inteira ali, clamando um Deus falso e nada aconteceu, Elias simplesmente chega assim e diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração dele voltar para Ti. Meus irmãos, Elias orou assim, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que o meu ministério é um ministério abençoado. Elias falou isso? Elias falou, responde, Senhor, para que esse povo todo saiba que a igreja missionária central de Londrina, essa igreja é top. Elias orou assim? Elias orou assim, Senhor, responde para que todos aqueles que não acreditavam em mim agora vejam que eu estou por cima da carne seca. Foi assim que Elias orou? Qual era o propósito de Elias? Ele estava priorizando o que ali na oração dele? Responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Responde-me para que esse povo todo saiba que o Senhor é Deus. Elias não estava vendo a sua glória. Ele estava priorizando os propósitos de Deus. Qual era o propósito de Deus? Era restaurar aquela nação caída pelo pecado e pela idolatria. O propósito de Deus era restaurar o altar caído dentro do coração daquele povo, não exteriormente, mas dentro do coração de cada um deles. Elias estava afinado ali com o propósito de Deus. Ele não estava buscando o eu, ele estava buscando priorizar os propósitos de Deus. Esse é um dos pré-requisitos que eu preciso para ser atendido por Deus, é priorizar os propósitos de Deus, é crer na palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, é priorizar aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Os irmãos estão me entendendo? Posso ouvir um amém? E aquele povo que estava ali buscando, não conseguiu nada. Elias, um homem tão comum como eu e você, um homem frágil como eu e você, sujeito às mesmas paixões que eu e você, as mesmas fraquezas, os mesmos defeitos que eu e você. Elias simplesmente ora e diz, responde-me, ó Senhor,
Responde-me para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração dele voltar para ti. Nesse momento caiu fogo do céu, lambeu tudo que estava ali, o sacrifício, as pedras, a água, a terra, fez um buraco no chão, o fogo do céu caiu e levou o holocausto embora. Deus atendeu a oração de um homem comum como eu e você, porque ele creu na palavra de Deus. Ele praticava a palavra de Deus e ele priorizava os propósitos de Deus. Ele viveu na intimidade com Deus. Por isso que ele disse, não vai chover, porque eu estou falando, eu estou na presença de Deus. Você está na presença de Deus, meus irmãos? Você tem andado na presença de Deus? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está a sua mente? As lutas que nós passamos são grandes, mas esse homem também passou por lutas, e ele era normal como eu e você. Significa que se ele pôde, nós também podemos fazer grandes coisas para Deus. Deus pode realizar milagres através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Quem crê nisso, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus pode realizar milagre através da sua vida. Deus pode transformar a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Deus pode transformar, onde quer que esteja, Deus pode ir lá e resgatar. Não existe lugar tão fundo que Deus não possa nos alcançar. Oh, meus irmãos, se vocês pudessem entender como Deus nos ama. Oh, meus irmãos, se vocês pudessem entender como nós somos preciosos para o Senhor. Quanto o Espírito Santo anseia poder falar nos nossos corações e nos transformar, e que nós possamos deixar Ele agir nas nossas vidas. O Espírito Santo anseia em transformar os nossos corações. O Espírito Santo anseia em que as nossas vidas sejam transformadas, essa igreja seja restaurada, nossas famílias sejam restauradas. Deus quer ouvir as nossas orações. Deus quer atender às nossas orações. Mas nós precisamos nos lembrar que muitas vezes os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Senhor, neste momento, ó Pai, nós pedimos a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, misericórdia de cada irmão que está aqui nesta noite, cada irmã, porque nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crer na Tua palavra, que ela vai se cumprir, que ela já está se cumprindo. Nos ajuda a pôr em prática aquilo que nós já sabemos. Nós precisamos saber nada sobrenatural, fantástico, coisa que ninguém descobriu ainda não. Nós só precisamos botar em prática o que nós já sabemos, Pai. E nos ajuda, Senhor, a priorizar os Teus propósitos, a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus.